Olá, eu sou o pastor Welbert Aquino e você é abençoado em mais um Conexão Getsemane. Olá, seja abençoado em mais um de nossos programas. Hoje nós vamos te mostrar um testemunho que vai mudar a sua forma de pensar sobre o Espírito Santo de Deus. O testemunho do irmão e pastor Adeildo Silva. Esse pastor vai te contar uma história, meu irmão, que você vai repensar muitas coisas em relação ao seu relacionamento com Deus. Olá, pastor Deus, tudo bem? Paz. Seja abençoado em nosso programa, bem-vindo. Fala Obrigado. Com o pessoal de casa, olhando para a câmera, quem é o pastor Adeildo? Bom, o pastor Adeildo Silva é um pastor do Ministério Santuário de Cristo em Portugal, casado com a Sandra Silva, pai de 3 filhos e também avô, né? Já é avô já tão sou novo. avô aos 40 anos, mas já sou avô de uma linda neta, né? Moro em Portugal há 14 anos, né? Sou brasileiro, mas também sou português, tenho dupla nacionalidade. Ah, você já fez a dupla nacionalidade. Dupla nacionalidade, exatamente. Seus filhos são portugueses ou brasileiros? São nascidos no Brasil, são brasileiros, mas também ambos Adquiriram com a duplas nacionalidade portuguesa. Pastor, você nasceu em um lar evangélico? Nasci num lar evangélico. Minha mãe, quando eu nasci, já era evangélica, só que quando eu nasci, depois de 2 anos, quando eu estava com 2 anos, eu sofria muito de epilepsia. O senhor teve epilepsia? De epilepsia. E chegou a um ponto que até tem uma história muito interessante, que meus pais sabiam que aquela noite eu não resistiria, que eu iria morrer. Porque eu passei muito mal e meu pai leva para o hospital e não tinha recurso. Então, ele conta hoje ainda, meu pai ainda é vivo, que ele teve que vender todas as galinhas que ele tinha Para fazer o tratamento. para fazer um tratamento. E minha irmã pegar um pouquinho de moeda e levar para minha mãe e dizer, mãe, compra remédio, mas não deixa meu irmão morrer. Deus. Então, ou seja, já um início distante. Mas o interessante de tudo é que minha mãe acreditava no Deus Todo-Poderoso. Amém. E que haveria a cura sobre a minha vida. Nós entrevistamos uma pessoa aqui sobre esse problema, a questão da epilepsia, e trouxemos até uma pessoa que não é evangélica, uma médica que faz essa cirurgia hoje. Uhum. É uma cirurgia super complexa, né, que eles fazem a cirurgia no cérebro. E se você perdeu esse programa, você pode procurar aí epilepsia, tá? Conexão Getsemane Epilepsia no YouTube. E falou sobre a dificuldade dessa doença, porque nós tínhamos aqui uma irmã que era uma paciente dessa médica e todo o trabalho para conseguir aí chegar à questão da cura. Mas você conseguiu essa cura de uma maneira diferente, a cura através do Espírito Santo de Deus. O interessante é que minha mãe, eu tomei remédio controlado por 8 anos, era para tomar por 10 anos. E eu tomei com remédio controlado por 8 anos, forte, muito forte. Até que um dia minha mãe falou assim, não, meu filho não vai tomar mais remédio, porque eu tenho orado há anos por ele e ele será curado. E a partir daquele dia, nunca mais eu tomei remédio. É sobrenatural, eu não Não tenho se nada sabe. a falar sobre isso. É É inexplicável, inexplicável. né? O que eu tenho a falar que é, o que eu já tenho falado em alguns programas anteriores, o segredo de uma mãe que ora. Que hora. Né? Essa oração que você faz pelo seu filho, que você também faz como filho pela sua mãe, essa oração ela tem um significado no céu que só entenderemos quando estivermos na eternidade. É verdade, Né? é verdade. Pastor, com 16 anos você conheceu a sua esposa. Linda ela, viu? A Sandra tinha 14 anos de idade e eu 16 e começamos a namorar. 16. Primeira namorada. O que é raro na igreja que faz parte, que fazia parte na época é a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. É raro isso. E então nós começamos a namorar e namoramos por 2 anos. Por 2 anos. 2 anos. Ali começava uma história, né? Sim, porque eu era cheio de sonho, pastor. Muito sonho. O primeiro sonho que eu tive foi de ser peão de rodeio. Goiás, Olha, né? você teve essa é de Goiás. E eu montei muitos bezerros, até que eu tive uma queda muito grave. E naquele dia eu desmaiei, porque eu levei o coice do animal, Olha, que caí, luta. né? Então, a partir daquele dia, eu notei que eu precisava de mudar de sonho. Eu tive um amigo que parou de andar por causa de um sonho parecido também, tentou ser peão de rodeio. Para você que não sabe que ele está falando de Goiânia, Goiás,
é uma cidade que hoje é tipicamente a capital dos rodeios, né? Onde e nos Estados Unidos é o Texas, né? E na Europa tem também alguma área que... Muito pouco, muito pouco. Mas é mesmo aqui no Brasil. Então, quando eles falavam para mim de rodeio, porque na minha casa ali tinha duas coisas. Ou era montar em boi ou missionário. E passavam os missionários. Então, eu troquei de sonho. Eu falei assim, rapaz, eu vou ser um missionário e eu quero ser um pregador. Olha. Porém, para eu ser o pregador, eu precisava de me casar. Na época, não havia pastor solteiro. Não tinha mesmo. Era impossível isso, eu pensar. Algumas denominações ainda não aceitam, não. Mas naquela época era nenhuma. Impossível. Era impossível. Então, o que eu pensei? Vou casar novo, ter filhos, família, e eu vou ser, então, um pastor. Já vai estar no ministério. E aí começa toda a minha luta. Teve um sonho, os primeiros sonhos foi ter um filho homem. Foi. Conta um pouquinho pro pessoal de casa. Quando eu sonhei ter um menino homem, porque exatamente por causa da igreja. Não poderia brincar de bola, não poderia jogar videogames, não poderia fazer essas situações todas. O que acontece? Eu tive, então, a intenção de ter um filho homem. E a primeira gestação, minha esposa perde o bebê. O segundo nasce, né? Temos o segundo filho. E esse segundo nasce com uma doença rara. Hoje, na época era rara, né? É uma doença epilepsia, leucemia, porque a epilepsia foi com outro. A leucemia, que é a doença no sangue, o câncer no sangue. E essa doença comeu o meu filho todo por dentro. Um menino lindo, era o sonho dele. Como ele era de uma igreja mais tradicional, ele tinha um sonho de jogar bola com a criança, de ter um filho homem, justamente por isso, como você já explicou. Exatamente. E, de repente, o menino começou a emagrecer, não foi? Exatamente. E você levou no médico... O médico achando que fosse só desidratação, mas os médicos disseram, não, seu filho está com leucemia. O primeiro filho. Momento das lutas com o primeiro filho. E aí? Então, aí ele disse que eu precisaria ter um outro filho, que era para que eu pudesse tirar as medulas para fazer o tratamento, mas eu estava muito avançado, já não tinha mais tempo. Então, às 3 da manhã, o meu filho começou a gritar de dor, porque eu tinha gastado tudo que eu tinha e que eu não tinha com ele. Ele começou a gritar e dizer, mãe, o banheiro, leva o menino para o banheiro. Quantos anos? 3 anos. 3 anos. 3 anos de idade. Naquela hora que colocou ele dentro no sanita e sentou, porque ele estava fazendo as necessidades sem ver, ele apagou, ficou sem respirar, a boca aberta, os olhos abertos. Então a Sandra jogava ele para cima e eu bati o joelho no chão e falei com Deus, não faz isso comigo, porque eu coloquei o nome dele de Mateus, que significa dádiva de Deus. E naquela hora que eu estava orando, o Mateus deu um suspiro bem fundo e voltou. E a partir daquele dia, nunca mais teve aquela doença. Esse é o primeiro dos milagres e a primeira luta. Você vai ver no decorrer do programa que tem coisas mais sérias e mais pesadas que essa. Continue aí, se você está em casa, chame seus amigos, duplique esse programa. Também olhe na internet, se perdeu o início do programa, no YouTube e sempre no site da igreja. Até o nosso próximo bloco com Conexão Getsemane. Seja abençoado em mais um bloco do nosso programa. Hoje, para quem já ligou a televisão aí agora, nós estamos entrevistando o pastor Adeildo, que tem um testemunho impactante, que vai mudar a sua realidade sobre o Espírito Santo de Deus. O pensamento que você tem sobre as coisas do Espírito. Pastor Adeildo, primeiro filho curado. Curado. Vem o segundo filho. Vem o segundo filho. E uma nasce... coisa linda também. Linda, parecendo o pai. Olha só. É isso aí. E aí? E aí ele nasce, o Marcos nasce com a hérnia no umbigo e epilepsia. Que aí é a mesma situação que eu tinha quando eu era criança. E alguns pais, as pessoas chamam isso de hereditário. Talvez isso acontece muito na sua família, mas Deus também quebra esse hereditário. Quebra. E foi o que aconteceu com o meu nisso. filho, que, coincidência ou não, com 3 anos de idade. Que, coincidência ou não, eu também era com 3 anos de idade. De 2, 3 anos. Então vieram, eu creio, o diabo veio para roubar a infância. Eu estou escrevendo algo que chama-se roubadores de infância. O diabo vem para roubar isso. E muitas pessoas que estão nos assistindo agora, com certeza,
foram roubados a infância, mas Deus restaura. Porque naquela noite no hospital, Jesus entra naquele hospital e eu estava orando, passei a noite toda orando para o filho. O poder do pai que ora e da mãe que ora. E eu orei e naquela noite o Marcos teve uma visão que ele saiu voando e foi até um cinema. Na verdade, não era um cinema. E a gente não contou que o Marcos teve uma crise e essa crise de epilepsia caiu e machucou a cabeça. Sim, sim. Né? E ele também tinha se alimentado e ele estava se sufocando com o alimento, que estava tendo um refluxo do alimento. Exatamente. Meu irmão, esse homem que está aqui do meu lado, fechou a boquinha do Marcos e puxou pelo nariz aquele alimento que estava armazenado, que para era ele respirar. Para ele respirar, que era após o jantar, era o jantar, né? Exatamente. E só assim que ele conseguiu respirar e correu com ele para o hospital. Praticamente dado como morto no hospital, porque uma crise é quantos minutos no máximo? 5, 10 minutos. 5, 10 minutos. A crise dele foi quantos minutos? 1 hora. 1 hora de crise. Não parava. Que é um impulso elétrico no cérebro e aquilo vai dando convulsão até de convulsão. Então, olha o que o pai fez, olha a situação pela que esse homem passou e o médico falou com ele o quê? O que o médico falou com você? Que teria que abrir a cabeça do meu filho, ou seja, colocar a veia que estava fora, porque fez 3 TAC, que é aquele exame que passa o corpo todo. Isso. Então, detectou que na cabeça dele a veia estava solta e precisava de abrir, mas correria um sério risco, porque de ficar sequelas para sempre. Depois da oração, aquela criança que era dada como morta, amanheceu e falou, papai. Ontem eu fui no cinema. Com Jesus. Foi. Aí eu disse, mas como você foi no cinema? Eu fui voando. Você falou, ficou doido. Ficou doido. Não pode ser, né? Aí eu disse, mas como? O que tinha lá? Ele falou, tinha muito brinquedo. Então eu entendi que Jesus, naquela hora, o Marcos tem uma visão. Enquanto o corpo estava ali, tendo aquela convulsão, Deus pegou o corpo do meu filhinho e levou em determinado lugar. Mas de manhã, ele traz de volta. E para surpresa dos médicos, não tinha mais nada na cabeça do meu filho. Nenhuma sequela. Esse Deus que eu sirvo e que você serve, que nós servimos, é o Deus que faz o impossível acontecer. Mas não parou por aí. E aí estava tudo bem, o primeiro filho, o segundo filho, luta com o primeiro, luta com o segundo. E você, de repente, construindo uma carreira, trabalhando na Petrobras, bem remunerado, junto com sua esposa trabalhava lá também, correto? Também, sim, sim. Construindo uma casa, está chegando perto de casa, e o que acontece? Nós passamos por um assalto. Um assalto que mudou a vida, a minha história, para sempre. Porque naquele assalto, eles pegam, batem muito na minha esposa. Que era a paixão da sua vida, né? É a paixão da sua vida. É a paixão da minha vida. E faz com ela o que não deveria fazer com nenhuma mulher. Então, aquele dia, naquela noite, quando eles batem demais, a minha esposa corta a cabeça dela, joga ela perto de mim, já com a cabeça toda ensanguentada. E aquele homem, eu vejo até, poderia saber o que aquele homem estava fazendo, porque estava arrancando a roupa dela, rasgando a roupa dela. E quando rasga a roupa dela, aquele homem começa a fazer algo que não deveria fazer com ninguém. Aquele homem violenta a minha esposa. E não só um, os dois. Eram 2 assaltantes. 2 assaltantes. E ambos violentaram. Né? Você falou que ela gritava e você falou com ela para ficar em silêncio. Quando ela gritava e debatia para que aquilo não acontecesse, eu dei um grito com ela. Mulher nenhuma gosta que grite, minha mulher não suporta isso. E eu dei um grito para que ela olhasse para mim. Eu disse, olha para mim, meu amor. E ela olhou. Eu disse, jamais eu vou te abandonar e nunca mais eu deixarei de te amar. Eu estarei sempre ao seu lado e não vai mudar nada isso em relação à nossa vida. E ela acalmou. Quando terminaram, eu peguei ela nos braços, toda cheia de sangue. Porque quando eu cheguei, ela estava com a mão na barriga e chorando muito. E eu peguei ela sem roupa, nos meus braços, e levei para casa, para cuidar dela. Você tem noção do que isso é para um homem? Você tem noção do que isso é para um ser humano? Isso é inexplicável, só pode falar quem já viveu. Mas é nessa hora que nós entendemos o poder perdoador do Espírito Santo de Deus. Não deixe de passar esse programa para frente. Você tem um problema em casa, de repente você acha que o mundo acabou para você.
por causa de um problema financeiro, de um problema com uma doença, de um problema de um carro que você não conseguiu comprar, de uma casa que você não conseguiu comprar, que ainda não conseguiu, mas você não entende que existem problemas muito maiores do que os nossos. E o nosso Deus é o mesmo, carinhoso, com os problemas pequenos, com os grandes problemas. E aí, você procurou por justiça, eles foram presos. Você foi para Portugal antes disso ou depois disso? Não. Depois disso. Na verdade, eles estavam encapuzados. Eu nunca fiquei sabendo quem era. Poderia ser vizinho, poderia ser pessoas, eu nunca sei. Mas de uma coisa eu sabia, que havia um Deus que está acima de todas as coisas. Mesmo que não fizesse justiça para eles, Deus faria justiça para mim, não com eles. E a justiça foi para que Deus pudesse me ajudar a liberar perdão. Não tem pior coisa para um ser humano. Não é ele morrer e nem ser preso. É quando você o libera perdão, porque ele cai na mão de Deus. Isso. Então, eu não me interesso. Eu não preciso amaldiçoar, eu não preciso tentar me vingar. Não. Eu libero perdão. É como se você colocasse brasa na cabeça de quem lhe fez mal. Inclusive, Jesus falou isso com você, né? Falou isso comigo. Se você perdoar, eu vou te projetar. E hoje o resultado, porque a pessoa pensa assim, o que aconteceu? Aconteceu que eu liberei perdão. E o resultado você vai saber no próximo bloco, daqui uns minutos. Todo tempo nunca estive só. O seu cuidado eu posso notar. Sei que estás aqui, tão perto de mim. Fecho os meus olhos, sinto seu amor. Olha ao meu redor, eu vejo seu favor. Sei que estás aqui, tão perto de mim. Sei que não posso te ver, Jesus, e nem posso te tocar, mas eu sei que estás perto, isso é tão certo. Eu posso sentir, tu vives em mim, a sua presença é minha essência, e não há nada melhor quando estamos a sós. Em todo tempo nunca estive só. O seu cuidado eu posso notar. Sei que estás aqui, tão perto de mim. Fecho os meus olhos, sinto seu amor. Olha ao meu redor, eu vejo seu favor. Sei que estás aqui, tão perto de mim. Sei que não posso te ver, Jesus, e nem posso te tocar, mas eu sei que estás perto, isso é tão certo. Eu posso sentir, tu vives em mim, a sua presença é minha essência, e não há nada melhor quando estamos a sós. Mas eu sei que estás perto, isso é tão certo. Eu posso sentir, tu vives em mim, a sua presença é minha essência, e não há nada melhor
minha essência. E não há nada melhor quando estamos a sós. Seja abençoado em mais um de nossos programas. Agora, no terceiro bloco, uma história que me emocionou. A gente está conversando aqui com lágrimas nos olhos. Entenda o que aconteceu com esse homem, um pastor que hoje é referência para muitas pessoas no mundo inteiro. A igreja que ele é presidente, ela está presente em quantos países, pastor? 6 países. Em 6 países. Portugal, Inglaterra, Índia, Filipinas, França Brasil. E Brasil. Se você está em algum desses lugares, duplique essa história para que ela chegue o mais longe possível. Depois da liberação do perdão, que é uma coisa que para o meu telespectador hoje é uma coisa humanamente impossível. Né? Eu demorei 2 anos para conseguir liberar perdão. Porque antes eu chegava em casa, a minha esposa estava me esperando no portão, que foi o pedido que eu fiz para ela quando nós casamos. Depois disso, em vez de ela estar me esperando no portão e dizendo que estava com muita saudade, ela mandava eu sumir, desaparecer e eu odiava todos os homens. Ela lembrava, né? E o pior de tudo, pastor, eu cheguei no médico, os médicos disseram assim, olha, entrega um pote de coquetel para minha esposa. E disse, eu suspeito que ela está com AIDS. Então, ainda teve esse agravante. Esse agravante. E eu tenho que chegar na minha esposa em casa e ela está ficando louca. E eu abraçar ela e dizer, Jesus vai te perdoar, Jesus vai te saurar. E um dia eu tomo uma decisão da minha vida. Eu me morri por ela. Por que eu fiz? Eu falei para ela, se você tiver com essa doença, eu vou morrer com você. Porque quando eu tiver relação contigo, eu não usarei nenhum tipo de proteção. Foi só assim que ela acreditou que eu amava ela. O que salva uma pessoa é o amor por ela. É o amor. Então eu amei a minha esposa independente da situação que ela estava. Entendeu? E aí ela acreditou que eu amava ela. Porque até então ela não acreditava. Quando a pessoa é violentada, você que está me assistindo, você tem um sentimento que ninguém te ama, porque você foi agredida e violentada. Mas existe um que lhe ama, amém, acima de tudo. Jesus Cristo ama você. Amém. E aí nós escrevemos, né? Nasceu esse livro, Onde Deus Está? Que deve ter sido a pergunta que você fez muito, né? Durante 2 anos, todo dia. 2 anos ele perguntando. Tem uma cadeira aqui na ilustração que é lindo, porque você me falava que colocava uma cadeira de frente e conversava com Jesus. A gente tem que aprender a fazer isso. Uhum. Isso é uma oração. É uma oração. Você conversava como se Deus estivesse presente fisicamente. Como amigo. Que realmente ele pode estar se você der lugar a ele. Depois desse trabalho, pastor, nosso programa é muito curto, infelizmente, a gente tem que contar toda a sua história de uma maneira bem compacta. Você descobriu que foi pregar num presídio e alguém gritou lá de trás, né? Pode ser. É possível que a pessoa que fez isso esteja ali. Ele pregou. E você liberou o perdão. Dentro da cadeia. De uma situação financeiramente que você nunca imaginava, Deus transformou também, você prosperou. Muito em bênção, porque esse livro foi lançado em janeiro e já 5.000 livros vendidos. Sozinho, sem editora. Sem editora. Só comigo. É uma coisa e muitas pessoas pedindo. Então, é algo que está... E outra, pastor, eu tenho andado, já fui em 17 países. Estou hoje casado com a mesma mulher, perdoada, vida sexual restaurada. Aleluia. Meus filhos têm eu como exemplo, um pai de casa. Os membros da nossa igreja. Curados. Curado, entendeu? E restaurado. Deixa um telefone do seu ministério para que a pessoa possa entrar em contato com você. Ok. Você vai ter que pôr mais 351, que é o código de Portugal, é mais 351-91806-8565. Repete para mim, está aparecendo escrito aí embaixo. Mais 351-91806-8565. Fala direto comigo. Consegue falar com você, você vai dar esse testemunho na igreja da pessoa, você visita em qualquer lugar. E não se precisa preocupar, o mesmo Deus que leva é o que traz. Aleluia. Pastor, tem um trabalho também que você desenvolve, que é o trabalho com
restauração de Bíblias. Você vai ver aí agora uma Bíblia de 1754. 1754. Bíblias que eram jogadas fora. Lixo. Algumas eram consideradas. Você falou que teve um anúncio na internet que estava assim: alguém quer esse lixo? Alguém né? quer esse lixo, que é umas Bíblias muito raras. E Deus colocou no coração desse pastor que ele deveria ser um abençoador e um restaurador físico dessas Bíblias. Uhum. Então você anda pelo mundo procurando essas Bíblias. Eu já tenho um lugar aqui em Oxford, pego essas Bíblias e levo para grandes homens de Deus. Já entreguei para 22 homens aqui, inclusive o pastor Jorge Linhares. Tem duas, a maior e a menor. Está com o pastor Jorge Linhares. Você está vendo aí essas fotos e agora nós vamos, depois eu vou pedir o pastor para fazer uma oração, nós vamos passar para a palavra de Deus. E nós não podemos ficar sem ela. E aqui nós vamos ler hoje, você vai acompanhar comigo aí em João 16, a partir do versículo 7. Vamos lá. Mas eu lhes afirmo que é para que o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e para vocês verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora, é o que eu falei com relação a entender o que aconteceu com ele, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, o Espírito Santo de Deus, porque receberá do que é meu e me tornará conhecido a vocês. Fechando agora no versículo 15, tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tomará conhecido a vocês. Essa revelação do Espírito Santo, que se encontra lá em João, faz-nos entender como é possível um homem perdoar ao mais terrível que a humanidade pode produzir, que é um estrupador, que é uma doença, um homem que veio e que invade a privacidade de outra pessoa sem autorização, um criminoso, um assassino. Perdoar e tentar compreender, meu irmão, que aquele homem, se ele pedir perdão e se entregar para Jesus, vai estar conosco no céu. No céu. Então, isso não se explica. Só vamos entender isso quando entendemos o Espírito Santo de Deus. Deixa uma mensagem para quem está em casa. Eu quero deixar uma mensagem que nada é impossível naquele que crê. Tudo, se você crê em Jesus, entregar todos os seus problemas a Ele, Ele mudará a sua vida, a sua casa, a sua família. Você que é pai, não desista da sua esposa, não desista dos seus filhos. Você que é mulher, pode ter sido, até mesmo, passado a mesma situação com a minha esposa. Não desista, porque existe algo muito melhor. Se nós não formos muito abençoados aqui, existe ainda um último lugar, que é a eternidade. E lá nós seremos ricamente abençoados. Talvez algumas pessoas querem que eu vá na igreja, eu falo muito sobre família, sobre casamentos. Ir para homem, porque o cara tem que ser macho. Para ouvir. Entendeu? Para entender. Não desistir da sua família. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Vocês aí na Europa que estão nos vendo, sejam abençoados. Pastor Adeilton, eu sou Getsemane. E você? Agora eu sou Getsemane. Amém, somos todos Getsemanes. Deus abençoe, até o nosso próximo programa. Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais
me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser assim, tão racional. Espírito pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar. Faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Faça morada. Peça, faça morada em mim. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, e fazer morada, Espírito.